Olá, boa tarde, terceiro ano, boa tarde, Letícia. Olha, nós aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Hoje, dia 28 de setembro, nosso mês está terminando, hein? Uma terça-feira. Para dar continuidade às nossas aulas, vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, entro na tua presença para te agradecer pela nossa vida e pela nossa saúde. Peço que faça presente em nossa aula, nossos estudos. Nos dê entendimento e sabedoria para continuarmos a estudar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de Vamos continuar, com a nossa aula de português. No livro de português, a gente vai estudar a página 62. Lá no finalzinho do conteúdo de português, que a gente está terminando nosso conteúdo, né? E para concluir esse conteúdo que nós estamos estudando, nós vamos para estudar uma sinopse de novo, mais uma vez. Só que dessa vez a gente vai ter auxílio, a gente vai ter ajuda, além da família, a gente vai ter a ajuda de um livro. Então você vai lá no seu material didático, escolhe um livro lá do material que você tem, né? Ou qualquer outro livro que você tiver em casa, leitura, pode ser um conto, certo? E você vai fazer a sinopse do livro que você tem em casa, tá bom? E com a ajuda do livro você vai responder essas questões da página 61, 62, para a gente continuar com nossos estudos, né? Então aqui tem dizendo assim: faça dupla com um colega, como nós estamos em casa, a gente vai fazer com a ajuda da mamãe. Juntos, escolham um livro para ler e depois façam uma sinopse, que ficará exposto no mural da sala para os colegas lerem. Então, como a gente está remoto, né? Como a gente está em casa, então a gente vai fazer esse estudo dessa sinopse de um livro escolhido por você, em casa mesmo, com a ajuda da família, ok? Então tem lá, preparação. Registre as principais informações sobre a obra escrita. Então, você vai registrar o título, o autor, o ilustrador, a editora e o ano de produção, de publicação daquele livro que você escolheu, que você tem em casa, tá bom? Pode ser qualquer livro que você tem em casa, então você vai lá, olha o título do livro, escreve aqui na sinopse, procura ver o autor, né? O ilustrador, quem fez os desenhos, o ano da edição do livro e qual foi a editora. Então, você vai colocar essas informações no no livro de português em estudo. No número 2, tem dizendo assim: converse sobre a história e escreva em pequenos comentários resumidos o que vocês acharam mais interessante na história. Então, com a família, com a mamãe, você vai fazer o reconto dessa história, você vai ler, pode ler o resumo também e fazer um breve resumo da parte que você mais gostou do livro, tá bom? No número 3, você vai fazer um resumo do principal fato da história. Então, qual foram os principais fatos daquele livro, daquele conto?
Você pode fazer esse resumo, né? Dizer para o leitor quem é o personagem principal. Então, quem é o personagem principal do livro que você leu, que você escolheu em sua casa. Resumir a ação principal do personagem. O que era que o personagem principal ele fazia na história. Então, a gente vai poder identificar, certo? Se você não tiver o livro em casa, você fala para a gente e a gente deixa na secretaria da escola para você ir pegar os livros e escolher um. A gente deixa 3 livros, 4 livros para você escolher um, tá certo? Lembre-se de não adiantar para o leitor o final da história, pois isso pode fazê-lo perder a vontade de ler o livro. Então, quando a gente adianta a história, vai contar uma história de um livro ou de um filme, quando a gente conta o final, já não é tão interessante para quem não assistiu ou quem não leu. Então, você pode fazer essa leitura e você pode fazer esse resumo nessa questão 3. Você pode fazer esse resumo só deixando, né, por cima, deixando com que o leitor fique curioso para ler aquele livro. Tá certo? Então, você vai deixar um resumozinho aí na questão 3. Na questão 4, agora escrevam a sinopse da história, reunindo as informações que vocês registraram nas atividades anteriores. Lembre-se de que seu texto tem a finalidade de servir como fonte de informações para que um dos colegas decida se vale a pena ou não ler o livro. Vocês podem colar ao lado da sinopse a imagem da capa do livro. E vocês não devem adiantar o final da história para o leitor, pois isso pode fazer com que ele desista de ler o livro ou ver um filme. Então, quando a gente assiste um filme, é interessante que a gente conte algumas coisas que gostou do livro, que gostou do filme, porque gostou, mas não conta a história e nem conta o final da história, né? Que é onde está a cereja do bolo. Então, essa conversa, esse diálogo você pode fazer com a sua família, com a mamãe, com o papai, ou com a vovó, com a titia, com alguém que você esteja em casa e possa fazer essa atividade junto com você, lhe auxiliando, tá certo, Letícia? E na questão 5, a gente vai avaliar, né, a sinopse deste livro que você escolheu, tá bom? A sinopse feita por você. Você vai dizer se gostou ou se não gostou. Na sinopse, há título, autor, ilustrador, se houve nome de autor, da editora, o ano da publicação. Então, você vai observar isso no livro, né? Pode ser na capa do livro ou pode ser no final do livro, que tem todas essas informações. E você vai dizer se gostou ou se não gostou. Se você achou fácil isso, ou se você não conseguiu identificar o ano que foi publicado, ou se você não conseguiu identificar o ilustrador, não tem ilustrador. Então, você vai colocar ou legal ou que não gostou, certo? Tem perguntando assim também. Há um comentário geral sobre o livro? Há um comentário geral, geralmente tem algo atrás do livro, igual o nosso, ó. Tem alguma coisa falando sobre isso. Então, você vai dizer se no livro tem essas informações ou não. O nosso tem, ó. Isso é atrás do livro, né? Então, tem todas essas informações para a gente ler, para a gente saber se esse livro vale a pena ter ou não. As alterações sugeridas pelo professor foram feitas. Então, as sugestões é justamente os livros que a gente vai escolher, certo? As dúvidas quanto à escrita das palavras foram resolvidas. Então, a escrita da palavra foi resolvida para você. Está claro o que está no livro. Você conseguiu entender a história, o conto. Você vai dizer sim ou se não. Você vai só marcar. O texto está estruturado em parágrafos. Todo texto tem uma estrutura, né? Para a gente poder identificar. Na questão 6, após os ajustes do texto, façam a versão definitiva
e deixem o texto exposto no mural da sala. Como a gente não está fazendo em sala, Letícia, você pode fazer essas sugestões em casa, certo? E atrás, na página 24, ou melhor, na página 64, tem Agora Eu Sei. Então, você vai fazer uma leitura dessa sinopse. Sinopse é um texto presente, geralmente em revistas, catálogos e editoras, impressos ou digitais, e em sites de livrarias com a finalidade de divulgar uma obra como livros de literatura, apresentando informações e o resumo do texto. Então, um livro ou de literatura, ou um conto, ou uma história, então sempre vai ter atrás um resumo, e é isso que está falando sobre os textos. O resumo do texto para dar informação ao leitor, porque se no caso, por exemplo, o livro esteja fechadinho com plástico, né? Mas você já viu a história, você viu o título do livro e achou interessante, que te chamou a atenção. Então você vai lá atrás do livro, mesmo que o livro esteja encapado, fechadinho, plastificado, você vai saber o que é que o livro quer dizer naquele texto, certo? Então você vai lá atrás e vai ler o resumo daquele texto. Continuando na página 64, a letra G, diante das vogais E e I, que a gente já estudou sobre isso, presente ao mesmo tempo mesmo som representando pela letra J, que tem o mesmo som, o J e o G, seguido da letra E e da letra I, né? Muitas palavras de origem indígena, que a gente já estudou, são escritas com J, como pajé, canjica, jerimum, giló, genipapo. Todas essas, elas são escritas com J, mas algumas palavras têm som de G. Então, as regras das paroxítonas são acentuadas. As paroxítonas terminadas em IS, L, R, N, O, ON, S, X. Então, por exemplo, júri terminou em RI. Admirável, polúver, hífens, íons, ônix, terminada em US. Ãos, uns e PS. Então, por exemplo, vírus terminou em US. Irmã, com acento, né? Órfão, aotil. Álbum, o M. E bíceps, terminada em PS. Ditongo seguido ou não de S. Então, algumas palavras em ditongo seguido ou não de S. Os pronomes possessivos indicam posse, ou seja, que algo é de alguém. Então, os pronomes possessivos foi o que a gente estudou essa semana passada, né? Que são meu, minha, tua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua. Então, esses são os pronomes possessivos que nós estudamos essa semana. E logo tia mandou uma atividade para você, escrita no caderno, certo? Para vocês exercitar hoje. Então, essa foi a nossa atividade de hoje, páginas 62, 63 e 64. E lembrando, Letícia, que a gente está essa semana estudando, fazendo uma revisão de todo o material que a gente estudou em matemática, português, história, ciências e geografia, porque brevemente a gente fará a nossa próxima prova, terceiro bimestre, certo? E o conteúdo é todo esse que a gente estudou no livro, verbos, e a gente vai mandar o guia de estudo para você estudar, certo? Então, se sua mãe e seu pai puder passar na escola para pegar um livro, caso você não tenha,
o livro para você fazer esse estudo da aula de hoje. Então, eles passam, vou deixar lá na secretaria da escola, tá ok? Para você escolher um livro e fazer essa sinopse. Qualquer coisa, pode falar com tia no privado, tá certo? Qualquer dúvida que tiver, fala com tia no privado, tia responde, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijos, fica com Deus e até amanhã.